quais temas influenciam os investimentos em 2026? Vamos falar um pouco hoje sobre geopolítica e como isso pode afetar os investimentos. 2026 começou bem agitado no mundo geopolítico. Tivemos a captura de um ditador, presidente, enfim, o que você deseja chamar, da Venezuela pelos Estados Unidos, e com isso várias mudanças aconteceram. Tivemos um país entrando em outro, o que abre margem para acontecer outras situações dessa. Um controle sobre a maior reserva de petróleo, uma das maiores reservas de ouro do mundo, agora pelos americanos. Você tem um conflito com a Rússia e a Europa, ali na Rússia e Ucrânia. Você tem um conflito no Oriente Médio. Você tem situações na Ásia, de China e Taiwan. Então, fora toda essa questão bélica, ainda tem todos os conflitos geopolíticos econômicos, né, trazido pelos Estados Unidos com o Liberation Day, ou o tarifaço, como foi chamado. Hoje, muitas das nações poderosas, elas estão utilizando a força econômica que elas têm para poder influenciar o mundo. Nós temos os Estados Unidos com a doutrina Monroe na América do Sul inteira, né, América Latina. Você tem a questão da Groenlândia e você acaba tendo uma desconfiança muito grande em relação ao dólar. Você quer fazer negócios por conta que você tem confiança em quem está controlando aquele país ou aquele poder. Então hoje, quando você olha, o mundo olha, né, eu vou falar das maiores economias mundiais, vou falar da China, vou falar um pouco também da Rússia. A Rússia, na verdade, está sancionada pelos Estados Unidos, né, então ela tem que ir por outros caminhos, mas principalmente a China, que é a maior detentora de títulos públicos americanos, ela tem cada vez mais reduzido esses títulos por uma questão de confiança. Se ela não tem um parceiro que ela pode confiar, ela prefere se expor menos. E isso acontece com o mundo inteiro, no final das contas. Por isso que nós vemos um movimento do dólar cair em relação a todas as moedas, ou praticamente todas as moedas no mundo. Não é uma questão local de cada país, é uma questão muito mais mundial. Então, o primeiro cenário geopolítico a primeira situação desse cenário geopolítico que nós visualizamos é a queda do dólar em relação a todas as cestas de moedas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, ou quase todas, né? A generalização não pode ser feita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que com essa saída dos dólares para os Estados Unidos e indo para outros mercados, você acaba tendo uma forte influência no preço dos ativos desse mercado. Nós tivemos no ano passado uma rentabilidade do Ibovespa muito por uma questão de fluxo de recursos que entrou no país. Vimos também uma questão de fluxo financeiro muito grande agora em janeiro de 2026, que tem vindo ainda. Então, a questão geopolítica traz um pouco onde o dinheiro está indo nessa fuga de dólares e quais os ativos estão se valorizando e por quê. Mas também traz um outro porém. Quais são os ativos que lhe protegem num caso de ruptura geopolítica? Até 5 anos atrás era impensável você imaginar que os Estados Unidos poderia entrar em um conflito armado com a própria Europa e a OTAN, que ele faz parte. Hoje existe uma disputa na Groenlândia, ou pelo menos uma pseudo-disputa na Groenlândia, em que o próprio Estados Unidos declaram que podem utilizar a força bélica. Isso era inimaginável. Então como é que você se protege disso? Quais são os ativos que você acaba comprando? Obviamente não é simples, mas a gente tem visto 2 ativos que são historicamente reserva de valor e acabaram se valorizando muito porque o fluxo de recursos está indo muito forte para eles, que é o ouro e a prata. Então você tem um dólar mais fraco no mundo inteiro, que isso o Donald Trump inclusive fala que é uma questão, ou ele menciona algumas vezes que é uma questão intencional para que ele ganhe mais na balança comercial, né, na questão dele exportar com mais facilidade do que ele importar os produtos, protegendo assim a economia americana. Você tem o ouro como reserva de valor e a prata como reserva de valor subindo bastante de preço. Você tem uma questão muito preocupante em relação a petróleo no Oriente Médio, questão do Irã, que eu ainda não mencionei, né, mas temos revoltas no Irã e agora os Estados Unidos deslocando o seu poderio militar para aquela região, que tem se falado constantemente da queda do regime, um regime que dura já décadas. Então, é muito importante estar atento a todo esse cenário e, dentro dos seus investimentos, criar proteções contra
situações extremas e trazer no curto, médio e longo prazo as estratégias corretas para se beneficiar do fluxo financeiro que tem acontecido. Continuem acompanhando os conteúdos aqui no canal da PECO, se inscrevam e até a próxima.